Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Você achou que não ia ter vídeo do Junho Vermelho essa semana? Pois está muitíssimo enganado ou muitíssimo enganada, porque eu estou aqui e eu estou com companhia. Vocês sabem que esse projeto do Junho Vermelho nasceu com a série The Handmaid's Tale e toda essa discussão, principalmente sobre o universo feminino em uma sociedade que sofre um golpe patriarcal e oprime as mulheres de diversas formas. E essa semana chegou na Netflix uma das séries que eu acho que traz mais esse tema de forma latente e correta, que é a série Coisa Mais Linda. É uma série brasileira, estreou hoje a segunda temporada na Netflix e eu acho que ela traz uma discussão muito presente, por mais que a série se passe na década de 1960, sobre a posição da mulher na sociedade, discute alguns temas ali que a gente já falou bastante aqui no canal e que eu no Junho Vermelho já tratei muito com vocês, principalmente da diferença do feminismo da mulher branca e do feminismo da mulher negra, que são camadas diferentes da mesma sociedade, são experiências diferentes. Nessa segunda temporada de Coisa Mais Linda, a gente tem essa discussão mais firme, a gente tem mais de uma personagem discutindo esse tema e trabalhando esse tema nas suas próprias vivências, com perdas muito pesadas, com tramas muito mais complexas, e eu entrevistei todas as atrizes principais dessa série, conversei com elas principalmente sobre o posicionamento das personagens dentro da história. Então, primeiro eu vou colocar aqui pra vocês um bate-papo que eu tive com principalmente duas das minhas personagens favoritas. Eu acho que elas têm um dos melhores diálogos da série e posiciona a gente muito bem sobre como que ser mulher numa sociedade extremamente machista, numa sociedade que mata mulheres todos os dias por diversos motivos, às vezes simplesmente por existir. É uma coisa que acontece há muito tempo, que infelizmente não deixou de acontecer, que a gente precisa, assim, conversar muito, falar muito, trocar muito e principalmente entregar muito todos os erros que a gente enxerga na sociedade para que a gente melhore algum dia. Então assiste aí meu primeiro bate-papo. Posso te contar um segredo? Pode. Eu sempre quis ser cantora. Foi por isso que eu te disse não. Como assim? Eu tenho medo, Malu. Não é fácil subir na vida sendo mulher e negra nesse país. Primeiro eu queria parabenizar o trabalho de vocês. A segunda temporada tá linda, vocês só melhoram, só crescem, só ficam mais maravilhosas ainda. Tá sensacional. Obrigada. Eu queria conversar com vocês sobre um diálogo que me chamou muito a atenção no quarto episódio, entre a Ivone e a Malu. Eu vou fazer a citação que me chamou a atenção e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o significado desse diálogo aqui pra gente que tá como espectadora, vendo essa construção e entendendo também a nossa parte nessa história da Malu e da Ivone. A Ivone diz assim, abre aspas, eu tenho medo de fracassar e aí eu prefiro nem tentar. E a Malu responde que se os nossos sonhos não assustam a gente, é porque eles não são grandes o suficiente. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse diálogo, porque eu tive que pausar e refletir sobre a minha vida inteira quando vocês falaram isso na cena. Eu acho essa cena muito bonita, porque revela uma parceria, uma amizade que se constrói entre a Malu e a Ivone. A Ivone, nesse momento, ela se sente confiante para dizer o que realmente deixa ela assustada quando ela pensa em largar tudo e fazer a escolha de seguir o próprio sonho. Fica até difícil de dizer que ela sempre sonhou aquilo, né? Ela meio que queria esconder que isso era uma grande vontade dela. Eu acho que do ponto de vista da Malu e da Ivone, dessa amizade, esse diálogo traz muito dessa força, né? Que essas mulheres constroem diariamente para poder conquistar as próprias autonomias, os próprios sonhos. Então, é muito bonito ver como que isso é selado nessa cena. E do outro ponto de vista, esse medo que a Ivone diz tem muito a ver com a realidade que ela vive, né? Que de fato não é fácil você seguir o seu sonho diante, no caso dela, sendo uma mulher jovem negra nos anos 60, tendo que assumir responsabilidades, né? Tendo que trabalhar para poder cuidar de casa, ter mais autonomia, não depender tanto da irmã. Então, vários fatores, né, começam a aparecer. E do ponto de vista das oportunidades, quando você ganha uma oportunidade
oportunidade, e dentro da perspectiva da Ivone, por mais que ela consiga, ainda ela não tem a chance de errar, porque é tão único, é tão difícil você conseguir uma chance, é tão difícil você conseguir uma oportunidade na música, né, nos anos 60, no contexto do racismo institucional. Eu acho que isso é muito atual, né? Todas as mulheres negras que eu conheço, elas vivem as mesmas angústias, né? Eu vivo também essa angústia de ter que seguir o meu sonho e ter que assumir riscos para ele. Então, acho que sela muito essa amizade, essa cena, diz muito de um lugar de sim, você vai ter que encarar isso, você vai ter que seguir o seu sonho, ele realmente assusta, mas tem um olhar também de reparar a realidade, né? De ver que da onde se vem esse sonho, né? De quem tá sonhando isso. Eu acho que a Ivone diz essa letra pra Malu de um jeito muito sincero. Eu acho que sela muito mais a parceria delas nesse momento, né? Eu acho ela bem emblemática, muito sobre isso que a Lari disse. O que a gente tem trazido bastante é emblemática do ponto de vista de trazer essa manutenção do debate sobre o racismo, esse outro ponto entre tantos que a Ivone coloca. Então, se a Malu já tinha aprendido algumas coisas com a Adele, já tinha aberto o olhar para essa perspectiva, ela nunca tinha pensado sobre isso. Afinal de contas, a oportunidade está chegando para a Ivone, mas ela é muito clara a dizer que ela assume um risco muito grande ao assumir essa oportunidade, esse risco, né? E muito maior do que seria no caso para Maria Luísa. E ao mesmo tempo, quando ela responde sobre os sonhos, se eles não assustam, eles não são tão grandes, eu acho que é também um reconhecimento de que, embora essa estrutura oprima de maneira diferente mulheres brancas e negras, é também sobre essa estrutura machista, patriarcal, violenta, que inclusive matou a melhor amiga dela e colocou ela num estado de coma. Quando você sonha alto, quando você faz voos altos e dá passos largos, você corre um grande risco de ter essa trajetória interrompida. Era assim nos anos 60, infelizmente permanece sendo assim ainda hoje, claro que guardado as devidas proporções, mas o feminicídio está aí, por exemplo, crescendo a números avassaladores nesse período de quarentena. Conquistas foram feitas, mas infelizmente muitas coisas permanecem iguais. Então acho que essa cena ela é muito emblemática, ela traz muitas perspectivas mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto na série Coisa Mais Linda é o quanto ela é próxima de nós. A gente que vive no Brasil, que sabe que a nossa realidade é muito diferente da realidade de outros países, principalmente países de primeiro mundo, da onde vem a maioria dos conteúdos de entretenimento. Eu acho legal a gente ver essa transformação da nossa sociedade através de uma história sendo contada por protagonistas mulheres que naturalmente não são as protagonistas vencedoras, sabe? Quando a gente vê uma história, geralmente o protagonista é homem, né? Geralmente o herói é um homem. E nessa série a gente tem muitas protagonistas mulheres vivendo dramas muito diferentes uns dos outros, às vezes relacionado à violência doméstica, às vezes relacionado à violência psicológica, realmente, de se viver numa sociedade que te diz que você não tem direitos, de que você não pode, de que talvez o seu ir e vir seja assim questionável. E eu queria de novo aqui abrir a nossa questão do Junho Vermelho e dizer que Gilead, lá do conto da Aya, pode não ser talvez uma questão tão ficcional para a maioria das mulheres. E é por isso que é uma história que bate tanto no nosso coração, e é por isso que é uma história que tanta gente diz que é tão agressiva e profunda. Coisa Mais Linda é tão trágico quanto pra gente assistir, porque conta a história de muitos, e eu tô falando de todas as mulheres que estão aqui no nosso canal além de mim, todas as mulheres, todas as avós, todas as mães que nós tivemos, que viveram aí na década de 60, década de 70, até o início dos anos 2000, quando teoricamente as pessoas começaram a querer dar atenção para a discussão do feminismo. Foram muitas histórias cortadas, desperdiçadas e maltratadas, porque a sociedade não estava pronta para dar voz para uma mulher. Então eu conversei também com mais duas atrizes aqui maravilhosas que falam exatamente sobre voz, sobre espaço, sobre prioridade, sobre saber qual é o seu lugar na sociedade e lutar por isso independente de qualquer coisa. Seu primeiro plantão ao vivo, né? Presta atenção em mim, eu te dou a deixa e você me segue. Ai, desculpa, eu tô nervosa. Tereza, isso aqui não é uma revistinha de fofoca que você tá acostumada, não. Isso aqui é noticiário. Aviões batem, bombas explodem, pessoas morrem. Bem-vinda. A Rádio Brasileira apresenta Plantão de Notícias. A Tereza, ela sempre nadou contra a maré. Toda a história dela, ela vai contra a maré da sociedade. Só que nessa temporada ela encontra uma nova voz e essa voz vem pelas ondas do rádio. Então eu queria que você dissesse também um pouquinho sobre essa transformação da personagem e como é interpretar uma influencer de outro período, né? Porque as vozes do rádio eram isso. Muito então, bom!
É verdade. Vou reiterar o que a Paty falou. É muito interessante essa sua observação da série das personagens. Então, eu vou me ater à questão da rádio e dessa trajetória da Teresa no trabalho, né? Se a gente olhar para a primeira temporada, a Teresa trabalhava numa revista feminina, cujos escritores eram homens que se faziam passar por mulheres. Então, ela era a única representante mulher. E a partir da trajetória dela ali dentro, ela vai conquistando espaço, vai colocando uma outra repórter, vai enchendo aquele ambiente de mulheres para poder fazer com que a voz das mulheres sejam as vozes de mulheres mesmo, né? Ela fala, uma revista para mulheres deve ser feita por mulheres. Essa é a trajetória do trabalho da Teresa na primeira temporada. Aí, na segunda temporada, entra um elemento, a rádio, que é um veículo de comunicação de massa. A gente voltar para lá para 1960, ter televisão era uma coisa pra gente muito rica, não era uma coisa acessível. Então, assim, a rádio era um veículo de massa importantíssimo. Então, você ter a representatividade de uma mulher na rádio, você ter uma mulher dando a notícia e emitindo a sua opinião, isso talvez seja até uma licença poética do roteiro. Eu não sei se havia de fato isso, mas é uma história de ficção. Aqui é uma série de ficção, então a gente não precisa se ater a fatos documentais, né? Eu acho que a gente pode entrar na ficção total. Então a Teresa simboliza isso, né? Ela traz literalmente a voz da mulher para um veículo de massa, para ser escutada. E você ainda vai assistir lá pra frente, eu não vou dar spoiler, mas isso isso ainda entra com mais força lá na frente. E é muito interessante, como você falou, trazer essa comparação com as influências de hoje, né? Essa coisa da influência digital. No caso ali, a rádio era realmente um veículo em que você poderia colocar uma opinião e trazer representatividade, a importância da representatividade. Hoje, como nós vimos e estamos vendo, que as pessoas estão aprendendo diariamente, em todos os sentidos. A Paty pode falar muito melhor disso do que eu, mas a gente vê o quanto é importante. Eu disse pra ele não vir, irmão. Eu vou tirar esse homem daqui agora. Vone, fui eu que convidei, eu quero ele aqui. Você nem falou comigo. Ele é nosso pai. O casamento é meu, eu quero ele aqui. Então boa sorte com seu retrato de família perfeito. A Adélia tem uma trajetória nessa temporada em que ela domina muito a história dela, domina muito todos os sonhos estando ali em processo de realização. A vida bate na porta e mostra pra ela que algumas preocupações pro futuro são nesse momento importantes, né? Dela pensar sobre a filha, sobre a família e tudo mais. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa transformação da personagem e esse amadurecimento com outras preocupações que não são ali emprego, enfim, nada social, é interno, é ela com ela mesma. Achei muito legal a forma que você desenhou a Adélia, porque é exatamente isso que acontece. Uma troca das prioridades, né? Eu acho que finalmente a gente vê a Adélia olhando para si, se perguntando o que ela realmente quer, né? E com a doença dela, isso fica mais latente. Acredito que essa mulher tenha uma infinidade de sonhos que foram podados. Claro que a gente vê, estamos em 1960 na série, as mulheres têm sonhos podados a todo momento, mas eu acho que no caso da Adélia, pela questão racial e social, a gente sabe que talvez ela não tenha nem direito a sonho, né? Porque ela não tem esse tempo. E a questão da doença, ela vem, para mim, é o ponto-chave, assim. Para a Adélia é o ponto-chave. Ver esse aprofundamento na trajetória dela e esse ponto-chave que faz a chavinha ligar, e independente se as escolhas são certas ou erradas, ela tá olhando para si. Então, ela sai desse lugar também de preterimento, né? A mulher preta sempre preterida, né? Sempre ali de escanteio, sempre esperando alguém que escolha, sempre esperando que alguém faça, sempre esperando, né? E sempre nessa urgência de lidar com os pratos na varinha, sabe? Essa impressão que eu tenho da Adélia, tá sempre. E aí ela fala, não, deixa os pratinhos caírem, agora eu vou olhar pra mim. É bem isso que você observou. Pra frente, sem dar spoiler, é ladeira abaixo, é isso aí mesmo. Gostaria de propor que todas vocês tirassem os seus saltos. Sim. Pra aproveitar melhor essa pista de dança. Muito bem, porque com certeza não foi uma mulher que inventou isso aqui. Bom, agora aqui nesse palco com vocês, Ivone Araújo!
Eu sempre falo aqui no nosso canal que a série traz muito mais, toda série traz muito mais do que apenas uma história de ficção. São exemplos. Exemplos que fazem a gente pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, o nosso futuro, sobre o que nossas mães, avós, tias fizeram para que a gente fosse a mulher que somos hoje. E aí eu tô falando em nome de todas nós. Eu espero que vocês assistam Coisa Mais Linda, que vocês entendam que aquela história ali é muito mais presente no nosso passado e no nosso presente do que a gente pode imaginar, e que a gente continue tendo histórias maravilhosas, belíssimas. Coisa Mais Linda é uma obra de arte. Essa segunda temporada tá divina. A história vai assim para uma profundidade de relacionamentos e de conquistas dessas mulheres que é gostoso de acompanhar. Eu acho que a produção ganhou um corpo muito mais brasileiresco, assim, até para quem tá de fora assistindo. É uma história que traz profundidade de um jeito tão tropical, sabe? Tão nosso, com uma paleta de cores que é tão nossa também, tão gostosa de acompanhar. Eu acho que Coisa Mais Linda tem sim, inclusive tem plot no final da temporada pra isso, tem sim que ter uma outra temporada e tem que continuar por mais e mais anos pra que a gente possa ver essas mulheres conquistando, crescendo, realmente atravessando esse escudo aí que tenta embarrear o crescimento intelectual, psicológico, emocional e físico da mulher em sociedade. Eu acho que quanto mais conteúdos assim, seja de ficção, seja distópico ou assim, tão natural e tão sincero como Coisa Mais Linda, continue preenchendo nossas grades de séries de todos os canais e todos os streamings. Novamente eu queria agradecer a Netflix pelo convite, é um prazer conversar com essas mulheres maravilhosas e tão constantes na discussão sobre o lugar da mulher na sociedade. Assista Coisa Mais Linda, segunda temporada está disponível lá no catálogo da Netflix. Depois me conta aqui o que você achou da segunda temporada, porque eu tô aqui, ó, ansiosa já pra essa terceira temporada pra ver o que aconteceu naquelas janelas maravilhosas do Copa. Eu não posso falar muito porque esse vídeo aqui é sem spoiler, mas eu quero muito saber o que vai acontecer. Depois eu prometo fazer um videozinho pra vocês com spoiler, comentando Coisa Mais Linda e a trajetória da série também. Beijo e até a próxima. Tchau! Seu presente. Você vai passar a sua noite de núpcias no Copacabana Palace. Nossa, ainda bem que não é a sua primeira vez. Tereza! Ah, pra poder aproveitar, gente. A minha primeira vez foi horrível, não sei de vocês. Aliás, a gente podia começar só lá pela quarta, quinta vez. Não, melhor. Lá pelo quarto, quinto homem. Nossa. Eu não sei, porque eu casei virgem. Malu. Não, tudo bem, a gente já tinha feito de tudo. Menos sexo. Sei. Tudo mesmo. Tudo. Menina! Parem, a gente tem uma virgem no quarto. Desculpa. Sério? Qual de vocês é a virgem?